Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso ATM Educacional. Eu sou o professor Arlindo, você já me conhece, e eu quero falar hoje diretamente com você que pode ter ainda hoje alguma dúvida com relação a sujeito e predicado. Este é o assunto de hoje e eu quero te encorajar para que você preste bastante atenção para tirar toda e qualquer dúvida que você possa ter ainda com relação a sujeito e predicado. Nós vimos no passado que existe uma oração, não é isso? Uma oração, um pensamento de sentido completo que contém um verbo, e a oração, toda oração, ela vai ter dois termos essenciais. Eles não faltam, ok? Um é chamado de sujeito e o outro é chamado de predicado. E a dica que eu quero passar para você hoje a respeito de sujeito e predicado é: o sujeito é aquele elemento que faz a ação verbal, pratica a ação do verbo. E o predicado é tudo aquilo que sobra menos o sujeito. Então é fácil de identificar tanto o sujeito quanto o predicado, ok? Nós olhamos para a oração e vemos na oração um verbo. E a esse verbo nós fazemos uma pergunta a ele. Vou dar um exemplo para você. Eu comprei o caderno. É uma oração. Tem o verbo comprar. E aí eu vou fazer a pergunta a esse verbo. Quem comprou? Quem comprou o caderno? A resposta: eu. Eu é o sujeito. Se eu disser, por exemplo, João e Maria passearam ontem. O verbo é o passear. Se eu fizer a pergunta antes do verbo, quem passeou ontem? A resposta será João e Maria. João e Maria será então o sujeito. Como eu identifico o sujeito? É isso que eu quero passar para você. Fazendo a pergunta antes do verbo. Antes do verbo eu faço a pergunta. Quem comprou? Quem passeou? Se eu disser, o livro foi colocado sobre a mesa, vou fazer a pergunta. O que foi colocado? Eu identifico o verbo e antes do verbo faço a pergunta. Faço a pergunta. Quem, se for pessoa, e o que, se for coisas, objetos. E aí eu vou identificar o sujeito. Pergunta antes do verbo, identifica o sujeito. E o predicado? O predicado é caracterizado pelo verbo, ok? O núcleo, nós vamos ver isso mais à frente. O núcleo do predicado é o verbo, ok? E tudo aquilo que vem depois do sujeito, ou seja, se eu identifiquei o sujeito, separei o sujeito, o restante todo é o predicado, ok? E claro que depois nós vamos ver que existem tipos de sujeito e tipos de predicado, mas isso vai ficar para um outro tempo, é uma outra dica que nós vamos dar a você. Fica comigo, acesse os links aqui abaixo, e toda e qualquer dúvida que você possa ter com relação a sujeito e predicado, quando você acessar lá o nosso site, quando acessar esses links aí, você vai passar para mim a tua dúvida de sujeito e de predicado, qualquer dúvida que seja, e eu vou chegar até você para tirar essa tua dúvida. Hoje ficamos por aqui, ok? Até a próxima.